A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador, Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Dr. José do Patrocínio, ele que é médico otorrinolaringologista e cirurgião bucomaxilofacial. Dr. José Patrocínio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje. O nosso programa tem levado informações relevantes à população, aos nossos ouvintes, no sentido de instruí-los sobre determinadas situações da vida, do seu dia a dia. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui conosco, doutor. Olha, eu é quem agradeço o convite e eu acho isso muito bom, espetacular, porque é uma maneira de você passar, é uma utilidade pública em que você consegue passar informações úteis a muita gente de uma vez só. O nosso objetivo realmente é esse, doutor. Para isso a gente tem tido a oportunidade aqui de receber colegas seus médicos de várias especialidades, entre também advogados, juízes, promotores, economistas, entre outras profissões que já estiveram aqui conosco. Mas, doutor, em se tratando aí da sua especialidade médica, vamos conversar um pouco primeiro sobre a audição, né? Como é que nós ouvimos o som, doutor? Pois é, o som é o seguinte, ele varia de animal para animal. Tem animais que têm uma capacidade auditiva maior que a nossa. Por exemplo, o cachorro, ele ouve até 60 mil ciclos por segundo. E nós ouvimos de 16 a 20 mil. Nós não somos bons ouvintes, porque com o desenvolvimento da espécie, nós não precisamos tanto do ouvido para caçar ou para fugir do inimigo quanto os animais necessitam. Mas o som vem, ele entra pela orelha. Os animais, eles movem a orelha para buscar de que lado vem o ruído. Nós não temos esse movimento, algumas pessoas têm, nós não temos esse movimento da orelha. E o som entra pelo canal auditivo e dentro lá do ouvido tem uns ossículos, que chama martelo, bigorna, estribo, que transmite esse som, como seria um amplificador do som, para chegar na cóclea, que é um caracol que já está dentro da cabeça, e esse caracol tem células que captam o som, e elas pegam essa energia que é sonora, transformam em uma energia elétrica, e vai um impulso pelo nervo auditivo até o cérebro, e é assim que nós escutamos. Então é um conjunto de ações que o organismo promove para que a gente possa assimilar o que a pessoa está falando. É bem complexo, e aí vai depender de como você marca no cérebro os sons que você vai repetir. Por isso que a pessoa que não escuta, ela não consegue falar. Porque ela fala, porque ela escuta o som e repete aquele som que ela está ouvindo. Então você ouve cadeira e você consegue repetir e sabe que aquilo ali é cadeira. Se estivesse morando nos Estados Unidos, você estaria ouvindo chair e você iria repetir chair. Por isso que um fala inglês, outro fala francês, porque ele escutou daquela maneira. Então a nossa máquina mesmo é o cérebro. É a córtex cerebral, que tem uma área lá no lobo temporal, que é o software, né? E lá é que está armazenado como é que nós vamos ouvir. E no caso de uma lesão nesse local do cérebro, também é motivador de perda da audição e da mudez. É muito difícil acontecer uma lesão no cérebro dessa região, que aí a pessoa não escuta mesmo. Normalmente, a maioria das doenças, elas são na parte aqui externa do ouvido ou na média, quer dizer, na orelha, no buraco do ouvido. Por exemplo, tem uma cera, tampa o ouvido, a pessoa não escuta. Você vai lá, tira a cera, ele escuta. Ou toma um trauma, apanha da polícia, toma o telefone, perfura o tímpano, aí ele não escuta porque o tímpano está furado. Você vai lá, faz uma cirurgia, tampa o tímpano, ele volta a escutar. E as outras problemas são na cóclea, são sons muito altos, eles vão lesando aquelas células. Então essa história por isso que as empresas, todas hoje, elas têm, onde o ruído é maior do que 80 decibéis,
Nós estamos falando aqui a 40, acima de 80 decibéis, qualquer som acima de 80 decibéis é lesivo para o ouvido. Então, quem trabalha em empresa onde o barulho, o ruído é maior que isso, eles usam aqueles protetores para proteger o nervo. Senão vai machucando, essas células vão morrendo e a pessoa começa a ter uma perda de audição progressiva, até que chega um momento que ele não escuta. Tá aí a notícia recente do Eric Clapton, o guitarrista Eric Clapton. Ele disse que vai parar de dar show porque ele ficou surdo, de tanto tocar música alta sem proteção. Nós temos hoje um modismo aí nas ruas da cidade, que são esses carros bomba, né? Que vivem aí tocando música em altos índices de decibéis. Isso também é um isso fator também é lesivo. Então, boate, explosão, escapamento aberto, bate-estaca, ruído de avião no aeroporto. Esses sons são acima de 120 decibéis. E ainda tem a outra novidade, que é o foninho de ouvido. O foninho de ouvido, que se você ficar com o foninho de ouvido acima de 80 decibéis, e tem gente que fica o dia inteiro com aquele fone no ouvido, trabalhando com o fone no ouvido, ouvindo música, e se ela estiver acima de 80, 85 decibéis, ele fatalmente vai começar a perder audição ao longo do tempo. Então, qual que é a recomendação para as pessoas que têm que trabalhar com isso, né? Principalmente esses atendentes de telemarketing? Eles têm um período de tempo para descanso? Eles têm, mas o da telemarketing, o som não é alto, não é acima de 80 decibéis, não tem muito problema. Eles trabalham com fone, mas o fone não é alto e assim mesmo eles têm um período de descanso, de tanto tempo eles descansam. E aqueles que trabalham em locais barulhentos, o que eles devem fazer para... Existe uma legislação para isso, as empresas têm na parte de medicina do trabalho, eles têm protetores para trabalhar e é feito medida da audição desses funcionários cada 6 meses para ver se não está tendo problema nenhum. Se tiver algum problema, eles encaminham para o otorrino para fazer a avaliação. Se uma pessoa, doutor, passar por um período de descanso em um ambiente tranquilo, sem ruídos, e após esse período entrar em contato com um barulho muito intenso, cerca de 90 decibéis, pode provocar um dano? E como é que ela pode se recuperar disso? É assim, o ouvido ele tem uma proteção contra esse barulho alto. Ele tem um músculo que trava a mobilidade da cadeia circular para que o som não entre tão alto no ouvido. Então ele fica segurando. Então quando você entra num lugar que tem barulho muito alto, ele entra em ação e bloqueia para o seu ouvido não ser lesado a parte interna do ouvido. Só que ele cansa, ele não aguenta ficar muito tempo. Então depois que você está na boate, 1 hora com aquele som a 130, 140 decibéis, e se você beber, normalmente todo mundo vai para a boate e bebe, o álcool é relaxante e a pessoa não percebe que o som está tão alto e o músculo cansa e vai lesando o seu ouvido e você não percebe. Assim que tem pessoas que quando saem de um lugar barulhento, ele percebe que está fazendo um chiado no ouvido. Foi a lesão que aconteceu. Às vezes ela recupera completamente com o repouso, né, do som. E às vezes não, às vezes fica, aí da outra vez lesa mais um pouquinho, da outra vez leva mais um pouquinho e assim vai ao longo do tempo, vai perdendo a audição. Seria uma lesão progressiva, então. Ela vai, cada vez que você se expõe. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele foi soltar um rojão semana passada e o rojão explodiu na mão dele. Ele foi lá e ele teve uma perda de audição, explosão do rojão. Fiz a audiometria dele e ele está com uma perda de audição do lado direito e eu entrei com uma medicação para ele. O ideal, quando acontece esses traumas agudos, explosão, você entra com uma medicação logo de imediato e às vezes você consegue recuperar a audição e outras vezes não. Você já falou sobre isso, mas os efeitos da poluição sonora sobre a saúde humana como um todo, ela também, se houver uma lesão auditiva, ela vai provocar outros problemas de saúde? Não sei, mas seria que você vai interferir muito na atividade social daquela pessoa se ela não está ouvindo, né? Está ouvindo. Você tem hoje maneiras de tentar recuperar a audição, tem os aparelhos auditivos, tem o implante coclear que nós fazemos aí, nós temos feito aqui em Uberlândia, que você põe um eletrodo dentro da cóclea para a pessoa escutar, mas é uma coisa assim que você vê, para o sujeito chegar a esse ponto, né, a dificuldade que ele está tendo na sociedade para trabalhar, porque hoje depende muito da audição, né? Hoje nós vivemos numa sociedade onde depende muito da voz e da audição. Se a pessoa não escuta e não consegue falar, como é que ele se relaciona hoje? É difícil.
Porque a dificuldade para escutar, isso provoca um transtorno realmente nas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa tem que virar de lado, às vezes escuta de um ouvido e escuta de outro. Tanto que se você vê o perfil psicológico do cego e do surdo, é completamente diferente. O cego é uma pessoa feliz. O surdo é um sujeito chato. Ele, psicologicamente, ele não gosta. Ele é ruim de relacionamento, o surdo. É porque não entende o que se fala. Todo mundo imagina que é pior ser cego do que surdo, é pior ser surdo. Porque é muito difícil ser surdo. Como é que a pessoa pode identificar que ela está com um problema auditivo? O primeiro sinal de uma perda de audição é a pessoa, às vezes, perceber um barulho no ouvido, um zumbido. Quando a perda de audição é pequena, nós não somos, como eu já disse, tão bons ouvidores quanto enxergadores. A nossa visão, quando você tem uma variação de 10% de luminosidade, nós percebemos. E uma variação de 10% da audição, nós às vezes não percebemos. E como a perda de audição ela vai acontecendo devagar, às vezes você não percebe que está perdendo a audição. Você não percebe. E aí aparece um barulhinho, tem um zumbido. Então é o zumbido que chama a atenção. Aí a pessoa se preocupa, está ouvindo aquele zumbido, que vai ter um derrame, que tem um tumor na cabeça, que vai infartar, e procura um otorrino. Aí nós fazemos uma audição e determinamos que ele está começando a perder a audição. Aí vamos buscar a causa, porquê daquilo. Nós conversávamos antes, né? Porque dentro da audiometria tem aquelas palavras as consoantes, as vogais, determinadas entonações que as pessoas entendem melhor do que as outras, né? Isso também já pode ser um sintoma que a pessoa pode verificar ali para diagnosticar um possível problema auditivo. Porque nós temos consoantes parecidas, MN, PB, TQ. Essas consoantes, quando elas estão nas palavras, quando a pessoa já tem uma perda de audição, ela tem uma dificuldade de discriminar, de saber o que é o que não é. Ela escuta, mas não compreende. É a velhinha da Praça da Alegria, que o sujeito fala uma coisa, ela entende outra. Porque quando são palavras parecidas, a pessoa com a perda de audição, quando já está moderada a perda de audição, ela tem essa dificuldade para entender. Dentro da graduação de perda moderada, média ou grave, né? Eu não sei se essa é realmente perda. Como é que é feito isso dentro da audiometria? Você tem vários exames para medir a audição. A mais simples é a audiometria, que é um exame subjetivo, porque você põe o fone no ouvido do paciente e você emite um som, tem um aparelho, você emite um som e pede se ele está ouvindo ou não. Então, na hora que ele para de escutar, você sabe em quantos decibéis que ele parou de ouvir. E você faz um gráfico nas frequências do som, que é igual da escala musical. Então, você vai de 500 decibéis, de 500 Hz até 8.000, 12.000, que é a audiometria. Nós medimos essa faixa de audição. E aí você vê a altura de som que ele está ouvindo, do ouvido, do outro. Você faz esse teste. E quando o paciente não consegue responder, tem pacientes que não conseguem responder, principalmente crianças. Aí você tem um outro exame que é objetivo. Você põe os eletrodos na cabeça e faz uma medida do nervo da audição direto, igual se faz um eletrocefalograma, chama audiometria do tronco cerebral. Quais as recomendações para se ter uma audição sadia? Fugir do barulho. Eu fico observando aí no dia a dia nosso na rua, né? Às vezes passa uma motocicleta com aquele escapamento aberto. Tampa o ouvido. Eu aviso meus pacientes, olha, se você for matar alguém, mate a facada, não mata tiro, não, você vai ficar surdo. Ouvintes, estamos aqui hoje recebendo o Dr. Zé do Patrocínio, ele que é médico otorrino laringologista e cirurgião bucomaxilofacial. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa, que está sendo muito bem instrutiva para todos. Daqui a pouco tem mais Visão do Momento. Visão FM. Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento.
Bem, ouvintes da Rádio Visão, retornamos aqui com o nosso Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Dr. Zé do Patrocínio, ele que é médico, otorrinolaringologista e cirurgião bucomaxilofacial. Dr. Zé, vamos falar um pouco sobre alergias, né? A gente tem muito comum hoje, né, as pessoas sofrerem com essa questão da alergia e causa um incômodo muito grande, né? Como é que é feito o diagnóstico da rinite alérgica? Pois é, a alergia de via aérea, ela pega toda a via aérea. Então o paciente tem problema no nariz e tem problema no pulmão, porque a mesma mucosa que reveste o nariz, ela reveste o pulmão, é tudo igual. Então a mesma reação que ela tem no nariz, ela tem no pulmão. Tem pessoas que têm os dois problemas ao mesmo tempo, ele tem uma rinite alérgica e tem asma, tem pessoas que só têm asma, tem pessoas que só têm rinite alérgica. Isso é uma alergia, é próprio de cada pessoa, dela ter uma sensibilidade maior a pozinho, fumaça, essas coisas. 40% dos pacientes que vão ao consultório do otorrino têm um problema de alergia. E essa alergia, hoje, fazendo um preâmbulo antes de entrar na rinite alérgica, hoje a otorrinolaringologia é a maior especialidade que existe hoje. É a que abrange a maior área de medicina hoje, é a otorrinolaringologia, porque ela tem correlação com várias outras especialidades e o otorrino tem que conhecer das outras. Como nós estávamos conversando, tem que saber de neurocirurgia, tem que saber de neurologia, tem que saber de hematologia, de alergia, de pediatria, de cardiologia, de ortopedia nas cirurgias crânio-maxilofaciais. Ela é muito ampla e por isso ela está sendo subdividida em subespecialidades, onde nós estamos na minha clínica, nós já temos especialistas dentro da especialidade. Então por exemplo, nós temos lá na clínica um especialista que trata só de labirinto, quer dizer, um otorrino especialista em labirinto. E tem um outro especialista, otorrino especialista em voz, em laringe, trata a voz. E tem um que é especialista em alergia. Então todos os pacientes que vêm, que tem uma rinite alérgica, coça, espirra, que escorre, que entope nariz, e tem isso com sequência, que é provocado por cachorro, gato, passarinho, tapete, cortina, travesseiro de paina, cobertor de pelo, fumaça de cigarro, essa poeira que existe no ar, ela dá alergia. Principalmente o pozinho de casa. E o cachorro e o gato. Porque o cachorro, ele sua pela língua. E a saliva dele, ela tem uma substância que dá muita alergia. E ele se limpa se lambendo com a língua. É assim que ele se limpa. E solta pelo. E ele solta o pelo, e esse pelo vai pela casa toda, e todo mundo respira aquele pelo, e aí dá crise de alergia. Até o cachorro do vizinho faz mal. Se o seu vizinho tem cachorro, você está respirando pelo do seu vizinho. E hoje nós temos 50 milhões de cachorro. Quase toda casa hoje no Brasil tem um cachorro ou um gato. Isso dá alergia, principalmente em pessoas que são mais sensíveis. Então existe uma 30 a 40% da população que essa sensibilidade maior a esses pozinhos. Então quando ele entra em contato com isso, ele começa a espirrar, coça o olho, coça o ouvido, coça a garganta, coça o nariz, escorre, entope. Quando ele tem essas crises muito perto uma da outra, aí quando ele está na crise, você dá um remédio para ele sair da crise. Você dá um antialérgico, ele sai da crise e melhora. Passa o efeito do remédio. Se ele não está cuidando do seu ambiente, quando ele volta a ter contato com aquilo que deu alergia, ele vai ter outra crise. O mofo, né? Essa época de chuva, dá infiltração nas paredes, dá mofo, aí a criança está dormindo lá perto de uma parede mofada, vai ter crise de bronquite, de asma e de rinite. Então esses casos você trata a crise e pede para ter esses cuidados ambientais. Nós damos uma lista, olha, isso aqui você tem que seguir, tem que vir na sua casa, checar, tirar essas coisas. Normalmente a criança começa a chorar porque todo mundo tem um cachorro. Ah, mas o cachorro não, aí amanhã o cachorro eu não deixo, então manda seu filho para fora, né? Um dos dois tem que sair de casa. Faz um sorteio lá, quem que vamos vai? Escolher. O filho ou o cachorro. Ou eu falo, você troca o cachorro num peixinho ou uma tartaruguinha que não tem pelo, não tem pena, dá para viver. E quando essas crises elas são muito perto uma da outra, aí entra a história da vacina. Aí você faz testes na pele, determina quais são as substâncias que dão mais alergia àquela pessoa e ela toma uma vacina. Com essa vacina, ela diminui as crises, diminui o limiar de sensibilidade dela e ela passa a ter crises mais leves e mais espaçadas.
mas nunca vai sarar da alergia. Seria uma imunização temporária. Mas com a vacina. A vacina normalmente ela é 2, 3 anos que você usa. Aí fica bom muito tempo. Eu tenho pacientes que usou, tem 15 anos e estão bom até hoje. E se depois desse tempo ele começa a ter as crises, você faz de novo. Porque essas crises realmente incomodam muito as pessoas. Incomoda muito. O paciente não dorme à noite, aí ele não dorme à noite, de manhã está cansado, está irritado, está nervoso, não produz. E ligado a isso, também com relação a essas crises, tem um ronco que a pessoa fica todo mundo que tem nariz entupido ronca. Nem todo roncador tem nariz entupido, mas todo paciente que tem nariz entupido ronca. E o ronco em si, falando do ronco, pulando da alergia para o ronco, o ronco, ele em si, ele incomoda o amigo quando vai na pescaria, aí ele tem que dormir lá fora, botar a rede lá no meio do mato, porque ninguém quer dormir com ele, quando ele viaja ninguém quer ficar no quarto junto, ou ele toma a cotovelada da mulher a noite inteira, né? E isso... até o ronco em si não é, fora esse problema social, ele não tem alguma gravidade maior. O problema é que quem ronca é porque o ar não passa direito pela via aérea e ele começa a ter paradas respiratórias. Essas paradas respiratórias, que são as chamadas apneias, isso é grave. Quem tem apneia, que é aquele que está roncando, e de repente ele para, você falou, opa, agora ele parou, daqui um pouquinho ele puxa o ar e começa a roncar de novo, é que ele parou de respirar. E quando ele dá essa parada, o coração dele diminui o batimento, a pressão sobe, e depois que ele volta a respirar, o coração dispara, e isso várias vezes à noite. Tem paciente que tem isso 50, 60 vezes por hora de sono. E quando você tem apneias acima de 30 vezes por hora de sono, isso é grave, isso aumenta a chance 4 vezes de ter infarto, 3 vezes de ter derrame, 7 vezes de bater o carro, porque você não dorme à noite. Quando você afoga, você vai morrer. E aí abaixa o oxigênio no seu sangue e essa baixa do oxigênio avisa um sensor que nós temos lá dentro do cérebro, que é o centro respiratório, dá uma cutucadinha no centro respiratório e fala, respira que você vai morrer. Aí o sujeito tem um micro despertar e respira. Ele dorme de novo, ele afoga outra vez. Ele tem outra apneia. Ele tem isso várias vezes, então ele não dorme à noite. Chega de dia, ele está cansado. E ele vai dirigir, ele cochila no volante e bate o carro. Isso na Espanha é obrigado. Pessoas com mais de 40 anos, com sobrepeso, principalmente motorista profissional, é obrigado a fazer um exame que nós fazemos de rotina em paciente que nos procura com ronco, que é a polissonografia. É um estudo do sono. Nós temos uma clínica, ele vai lá, deita lá, ligamos os sensores tudo nele e ele dorme a noite inteira cheio de fio ligado nele e depois dá 3.000 metros de papel e o neurologista no outro dia avalia tudo, um neurologista especialista em sono, em ler esse exame, a polissonografia, avalia e vê qual o grau de apneia, de índice de apneia que ele está tendo. Se for até 5 é normal, 5 a 15 é médio, 15 a 30 já é moderado, acima de 30 é grave. E dependendo desse grau é o tratamento que nós vamos ter que fazer com esse paciente, senão ele vai morrer. Porque isso é grave. Isso é grave, né? Porque além do incômodo que causa as pessoas que convivem ali no dia a dia, tem esse problema também da questão do risco de vida, né? Eu já tive paciente que pegou o leito daqui para São Paulo e no meio do caminho os outros do ônibus pediram para o ônibus parar no posto e queria que ele descesse. Porque ninguém dormia dentro do ônibus. Pois é, uma pessoa roncando ali no espaço público, né? Incomoda muita gente, né, doutor? Doutor, mas com relação especificamente à rinite, né? No caso do tratamento, né? As pessoas também, em razão da alergia que tenham, elas podem apresentar obstrução nasal. Tem. Não é isso? Normalmente elas têm obstrução nasal. E a rinite alérgica, os Estados Unidos, que gostam muito de estatística, ela corresponde a
quase 10% das faltas ao trabalho, uma das causas de falta no trabalho nos Estados Unidos. Então ela atrapalha, inclusive, profissionalmente e produtivamente, né, ele e a empresa. Acontece que em alguns pacientes, por causa dessa inflamação que dá na mucosa do nariz e entope, alguns pacientes eles não conseguem, o nariz não desentope. Com o passar do tempo, com várias crises que ele vai tendo, chega uma hora que o nariz não desentope mais. Ele não consegue desentupir. Esses remédios, essas gotinhas de pingar no nariz para desentupir, o que faz? Ele contrai os vasos, passa o efeito do remédio e ele dilata de novo. Então, dali um pouco está entupido outra vez. Isso não serve para desentupir nariz. Nós tentamos, existem uns corticoides tópicos, que é uma coisa mais nova, não tão nova, mas mais nova, que você dá para esse paciente usar no nariz, com esses sprays, e às vezes melhora. E os casos que não melhoram com esses remédios, você tenta clinicamente dar remédio, o paciente não melhora, o entupimento do nariz, você faz uma cirurgia. E então você corta um pouco daquela mucosa do nariz para abrir espaço para ele respirar. Isso tem alguma ligação com carne esponjosa, por exemplo? O pessoal fala muito isso? A carne esponjosa, eu não sei especificamente bem o que é que o leigo pensa que é carne esponjosa. Eu penso que seria adenoide. Isso. Não, a adenoide ela é igual à amígdala, é um tecido igual à amígdala e ela não fica no nariz, ela fica atrás do nariz. Ela fica atrás ali da campainha do céu da boca, ela fica ali atrás. E em crianças, às vezes a amígdala é grande e a adenoide é grande. Aí a criança não respira, ronca, dorme de boca aberta. Aí você tira a adenoide, tira a amígdala e melhora a respiração. E adulto, raro adulto ter adenoide.